Projeto Cultural Linha do Tempo, Maringá, 75 anos. Apoio Cultural, Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem, Grupo Maringá de Comunicação. Olá, olá, seja muito bem-vindo à Linha do Tempo Maringá. Esse projeto que celebra os 75 anos da Cidade Canção, e hoje eu te convido para fazer uma viagem no tempo e celebrar uma das maiores instituições da nossa cidade, a Universidade Estadual de Maringá. E para acompanhar a gente nessa viagem, eu tô aqui com dois convidados super especiais, vou apresentá-los aqui então para vocês. Para guiar a gente, primeiro convidado, o professor Reginaldo Dias, do Departamento de História da UEM. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. E a gente está também com uma figura importantíssima para a história da cidade, o nosso segundo convidado, que é o pioneiro Antônio Augusto de Assis, mais conhecido como Assis apenas, e que participou da implantação da UEM, viu a UEM nascer mesmo, foi professor do Departamento de Letras, esteve à frente da comunicação ali da UEM também, né? Seja muito bem-vindo, Assis. Muito obrigado. Para a gente começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho, queria saber um pouco mais da relação de vocês com a Universidade Estadual de Maringá. A gente sabe que a UEM é simbólica, né? Não só para Maringá, para a região, hoje atrai estudantes de todas as partes do país, é super concorrida, muito benquista, está sempre nos melhores rankings ali, mas eu sei que cada um que passou pela UEM tem uma história especial com ela. E aí eu queria começar, professor, com a sua experiência na UEM, contando um pouquinho sobre o que a universidade representa para você. Como é que você foi parar na UEM e o que ela representa para você hoje? Eu entrei na universidade em 1980, então eu tenho 42 anos de vida na UEM, com pequenos intervalos entre uma fase e outra. Eu tenho 60 anos, então a maior parte da minha vida transcorreu na universidade. Eu sou de uma família muito humilde, cujos os meus pais tinham o sonho de que os filhos estudassem, mas fazer universidade não era uma coisa acessível inicialmente, né? Mas por vários motivos, por dedicação dos meus pais, a gente conseguiu transpor essas barreiras e eu tive uma vida escolar relativamente normal e não tive dificuldade para fazer os vestibulares e entrar na universidade em 1980. O meu envolvimento com a universidade, ele se dá de diferentes maneiras. Como aluno, eu participei do movimento estudantil, do centro acadêmico, do DCE, dos movimentos internos, dos movimentos culturais, e me formei logo depois, e fazendo graduação em História, eu me tornei também historiador da universidade. Eu escrevi sobre a história da universidade. Então, eu tenho 2 livros que abordam diretamente a vida interna, mas a parte política. De um lado, a política dos estudantes, do movimento estudantil, do qual eu participei, e um outro livro sobre o movimento político dos professores, do qual eu vim a participar. Mas eu praticamente vi tudo isso como personagem também, né? Porque o movimento estudantil ele ganha impulso em 80, e o movimento dos professores ele começa em 78. Então, até eu misturei a minha condição de personagem com a de historiador para fazer isso. E como professor, eu estou desde 1988. Eu fiz concurso em 91, mas tive uma temporada de professor temporário anteriormente. Então, também é um vínculo muito antigo. Eu acompanhei a transformação da universidade. Eu não peguei a fase heróica inicial, mas eu peguei, quando eu entrei na universidade, ela ainda era fundamentalmente uma instituição de ensino, né? E a universidade é ensino, pesquisa e extensão. A parte de pesquisa, ela estava sendo formada, estava ganhando musculatura. E esse impulso, graças aos pioneiros, ele foi possível a partir dos anos 1980 e 90. Então, a universidade ela se transformou implantando cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, qualificando o seu quadro interno, nós fomos fazer pós-graduação fora de Maringá, e hoje a universidade oferece também esses cursos, né? E acompanhei também a expansão da universidade para fora do território de Maringá. Quando o professor Assis era assessor do reitor, em 1986, do reitor Paulo Roberto Pereira de Souza, o
professor Assis era chefe de gabinete do reitor, a UEM implantou a sua primeira unidade fora do campo sede, em Cianorte. E hoje a UEM é uma universidade multicamp, ela se irradiou bastante. Estava na vocação dela, estava descrito na lei que criou as universidades, mas a UEM, entre as estaduais que foram criadas em 69, foi a que levou mais longe esse objetivo. Então você tem a UEM hoje em Moarama, em Cianorte, em Cidade Gaúcha, em Goiuerê, em Vaiporã, que já é mais próxima de Londrina. E, então a UEM foi combinando a qualidade de ensino de graduação com a expansão da pós-graduação e também com a expansão da sua presença numa amplíssima região. Com os polos de ensino à distância, a UEM está em todos os quadrantes do Paraná, está na fronteira com a Argentina, né? Então eu tenho muito orgulho de trabalhar na universidade, ter sido formado pela universidade, dedicar a minha vida à universidade e de fazer parte dessa história e, à medida do possível, contar também. Legal, e a gente vai entrar nessas minúcias todas de como a UEM, recém-nascida, foi crescendo e se expandiu para chegar onde está hoje. E para isso eu conto com a sua experiência, Assis. Você que estava aqui desde antes da UEM existir. Na verdade, você chegou a Maringá, a UEM não existia, e você participou ativamente da implantação também da universidade, viu ela realmente nascer, né? E crescer também, porque participou aí durante quase 20 anos, esteve presente ativamente na UEM. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre o nascimento da UEM. Como é que era Maringá sem a Universidade Estadual de Maringá? Eu cheguei aqui em 55, janeiro de 55. A UEM oficialmente nasceu em 69, né? Dia 6 de novembro de 69, é isso? Isso. Mas ela começou a nascer 20 anos antes, com o parto da primeira faculdade de Maringá, a primeira instituição de ensino superior, que foi a Faculdade de Ciências Econômicas. Em 59, começou um movimento muito importante aqui em Maringá, liderado pelo Dom Jaime. Porque a cidade de Maringá, ela tem raiz rural. Os primeiros habitantes que vieram por aqui são todas pessoas que vieram da roça, do interior de São Paulo, de Minas, do Sul, de alguns países do exterior. Essa gente toda que era da roça veio formar uma cidade, começando por derrubar mata e plantar café. E esses agricultores que fundaram a cidade, eles tinham um sonho muito grande. Nós queremos que os nossos filhos sejam doutores. E aquilo era uma coisa fantástica, aquela comunidade de pioneiros, de gente que veio para lutar, gente raçuda, que não tinha medo de nada, né? E sonhar com uma universidade, quando a cidade tinha pouco mais de 10 anos. Eu acho que isso não aconteceu em lugar do mundo. A universidade que nasceu junto com a cidade, eu acho que só Brasília, mas lá tinha dinheiro aberto, o dinheiro federal do Juscelino. Aqui em Maringá não tinha dinheiro nenhum. Era sonho puro. E esses sonhadores se juntaram e criaram uma faculdade praticamente do nada. O governador era o Lupion, estava em fim de governo. Eles conseguiram, do Lupion, criar uma faculdade de Ciências Econômicas. Puseram o Dom Jaime como diretor e arranjaram aí um grupo de pessoas que sabiam ler para ser professores. Os primeiros professores de Maringá eram todos improvisados. Era um advogado, era um médico, era um professor do Gastão, juntaram aquelas pessoas todas e fundaram a faculdade. Depois veio a Faculdade de Direito, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e o Instituto Tecnológico, que reunia as engenharias, mas eles não tinham sede. Então a Faculdade de Ciências Econômicas formava onde é o Instituto, funcionava onde é o Instituto de Educação, a de Direito lá, onde é o Colégio Regina Mundi, a FAF, que é a Filosofia, né? no Colégio Marista Velho, e as engenharias que fizeram um prédio ali atrás da educação, do Instituto de Educação. E em 69, essas 4 unidades se juntaram para formar uma universidade.
E foi aí que nasceu a UEM, em 69, também por um ato de coragem. O prefeito era o Adriano Valente, o governador era o Paulo Pimentel. E o povo fazendo pressão, os dois não tiveram como resistir à pressão, desapropriaram uma fazenda de café ali do lado da Avenida Colombo, sem dinheiro para pagar. O Adriano falou, o terreno está aí, e pediu para o Paulo Pimentel criar. Primeiro eles estavam pensando em fundar uma universidade em Apucarana para servir a região todas. Mas Maringá e Londrina brigaram. Não vai ter que criar duas, uma em Londrina e outra em Maringá. E Ponta Grossa achou que não podia ser só assim e fez a campanha lá também. Resultado, no mesmo ato, Paulo Pimentel, com a canetada histórica, criou as trigêmeas, né? As universidades de Maringá, de Londrina e de Ponta Grossa. Daí por diante, a história rolou naturalmente. A UEM começou a funcionar nos barracões de madeira, que estão lá até hoje, nas ruas primeiros barrentas, blocos ali que as ruas barrentas. E eu fui estudar lá no curso de letras da FAF, né? Comecei no Marista e no último ano foi já lá na Avenida Colombo, né? E vi aquilo tudo crescer. Primeiro o reitor foi o Cal Garcia, o segundo o Rodolfo Pulvo, o terceiro Neumar, o quarto o Paulo Roberto, aí o quinto veio o Fernando, que começou uma nova fase na história da UEM. Até o Paulo Roberto foi a fase pioneira. A partir do Fernando foi a fase de modernização, de ampliação e de fazer da UEM aquilo que ela é hoje, uma das melhores universidades do Brasil. Eu não sei se é das melhores do mundo, né? A UEM hoje é super respeitada como uma das melhores instituições de ensino do Brasil. Exatamente, o senhor colocou bem, porque assim, nos rankings internacionais a UEM sempre também é muito bem pontuada, e no tripé que o senhor mencionou também, né, professor Reginaldo, tanto no ensino quanto na pesquisa, no envolvimento com a comunidade, né, em levar o conhecimento que é produzido ali também para servir a comunidade externa. E esse início que o senhor colocou é muito interessante, né? Ver as três instituições se fundirem em uma só. Hoje a gente vê em quatro, né? A quantidade de cursos que nós temos de graduação, de pós-graduação, de extensão, mestrado, doutorado sendo oferecidos pela UEM, e saber que começaram assim com 7, né? Pelo que eu vi aqui. Então, ciências econômicas, direito, história, geografia, ciências, primeiro grau, que a gente nem tem mais, letras anglo-portuguesas e letras franco-portuguesas, né? Uhum. E aí agora se transformar nessa potência que nós temos realmente, que está sempre inovando e trazendo coisas novas, né, professor? Maringá tem duas coisas muito importantes, que são fruto, nasceram na mesma época e fruto da mesma coisa. Foi uma coisa fantasticamente ousada, né? É a UEM e a Catedral. Uma cidade com um pouco mais de 10 anos. Fazer uma universidade e fazer uma catedral como essa que nós temos, é coisa quase de louco, né? É verdade, se a gente for ver, é uma loucura. Mas foi bom, porque a cidade agora está preparada para o futuro adiante aí continuar cada vez melhor, né? E aí o senhor estava falando dessa primeira era, né, da fase pioneira da UEM, e o Reginaldo entrou numa segunda fase que o senhor mencionou também, que foi uma fase ali de transformação. Também, Reginaldo é cria da UEM, né? Eu peguei uma fase de transição, né, entre um período e outro, porque os que vieram primeiro tinham todos os desafios e não tinham meios. Eram pessoas realmente muito empreendedoras, muito corajosas, né? E eu incluiria um episódio que eu capturei fazendo pesquisa histórica. Em 1969, o prefeito Adriano Valente tinha acabado de tomar posse. Então ele foi convidado a fazer a aula magna da Faculdade de Filosofia. Está na ata, existe uma ata a respeito. Ele diz mais ou menos o seguinte: estou muito feliz por estar aqui fazendo a aula inaugural da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras no início do meu mandato de prefeito. Mas se vocês me convidarem novamente a fazer uma aula inaugural,
eu quero fazer a aula inaugural já na faculdade que pertence à Universidade de Maringá. Ele falou isso em março de 69. E em 6 meses depois, a cidade tinha conquistado a implantação da universidade, né? Claro que não começou ali, porque havia as faculdades anteriores, como o professor Assis disse, e havia mobilização da comunidade para que houvesse essa conquista, mas o papel do prefeito foi muito importante, foi decisivo, inclusive na equipe que ele compôs para trabalhar nessa direção, já havia várias pessoas que eram professores das faculdades, que estavam no governo dele e que se somaram, né? Porque um dos papéis da universidade é formar lideranças. Então veja que o prefeito Ulisses Maia foi nosso aluno na universidade, também fez movimento estudantil. O deputado Enio Verri, o ex-prefeito Silvio Barros, o ex-prefeito Ricardo Barros, atual deputado. Então Maringá tem uma liderança basicamente formada pela Universidade de Maringá, né? Então essa é uma face do nosso trabalho. E a outra face é formar profissionais de elevado nível. Então, se você for olhar assim, os engenheiros, os médicos, né, os dentistas, os professores, todas as profissões, há uma forte representatividade de pessoas formadas pela universidade. Hoje o quadro se ampliou, porque nós temos ótimas faculdades privadas, né? Mas o impulso veio da universidade, para qualificar Maringá para um novo período da sua história. E a parte de pesquisa e de extensão, eles se entrelaçam com essa face pública da Universidade de Maringá, porque a gente fala pesquisa e ensino, mas as duas coisas não se separam. É muito diferente quando o professor ele faz pesquisa, a aula dele melhora, e ao mesmo tempo ele leva para a pesquisa inquietações que ele colhe na sala de aula, né? Então muda muito a qualidade dessa relação, né? Só que esse crescimento ele veio sendo feito por períodos, e não é justo a gente falar, nos anos 90 a UEM se verticalizou porque teve implantação de mestrado, doutorado, o quadro de professores, a maioria tinha mestrado, tinha doutorado, porque se não houvesse o trabalho dos pioneiros... Isso não seria possível jamais. Nós não começamos a construir a casa pelo teto, né? Exatamente. Então, por isso que eu valorizo muito o trabalho dessa primeira geração, porque a UEM sempre tem que enfrentar a ausência de meios para perseguir as suas finalidades. E os que vieram antes de nós tinham menos meios ainda, tinham menos suporte e muito mais coragem, né? Por isso a minha admiração. E esses primeiros passos, né, que o senhor mencionou, Assis, e que o senhor reforçou agora também, professor Ginaldo, trazem um crescimento, uma possibilidade de crescimento que realmente possibilitou que a UEM expandisse, né? Saísse só do campus sede, que foi uma conquista e tanto trazê-lo primeiro, implantá-lo primeiro, mas que pudesse também sair e ir para outras cidades. A UEM não é mais só de Maringá. Há muito tempo que a UEM não é só de Maringá. A UEM é da região, a UEM é do Paraná e é uma referência muito grande, até por conta dessa presença também em outras cidades da região física, né? A gente fala agora, a gente tem muita questão do ensino à distância, porém a UEM fisicamente já estava também indo para outros lugares para até facilitar também, né, e para alguns polos estratégicos, né, então a gente tem em Cianorte ali com a moda, a gente tem próximo aos rios ali a questão da pesquisa também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso, sobre essa expansão que o senhor colocou, professor. No caso da pesquisa, você falou dos rios, né, a UEM tem um núcleo de excelência que está comemorando 40 anos agora, que é o Nupélia, que eu escrevi um livro sobre o Nupélia, então é uma terceira obra que eu escrevi sobre a UEM, né. Quando o Nupélia fez 30 anos. Como é que o Nupélia começou? O Nupélia começou atendendo a uma demanda de um trabalho ambiental na Itaipu. Porque naquela época as grandes intervenções públicas não eram precedidas de um protocolo ambiental, diferentemente de hoje. E depois que o lago estava formado, é que o governo da época foi ter um protocolo ambiental. Aí ele recrutou pesquisadores jovens, né, da universidade, e eles constituíram um núcleo que hoje presta serviço no mundo todo. É um núcleo de referência mundial. Isso para dar um exemplo de uma área. Então, há várias áreas de pesquisa, e todas com impacto nacional e internacional, no campo da tecnologia, no campo da educação, das chamadas ciências humanas, na formação de gestores.
E hoje a característica da universidade é de todo o quadro, a ampla maioria dos professores tem doutorado. Isso não significa que nós sejamos mais espertos ou inteligentes do que os que vieram antes, que não fizeram doutorado. É que nós temos uma condição hoje que não existia na época. Eram excelentes professores e prepararam o terreno para nós. Mas hoje, para você entrar na universidade, o requisito é ser doutor. No começo, você contratava uma pessoa com licenciatura ou com bacharelado e ela ia fazer a pós-graduação. Hoje é um pré-requisito, porque mudou a própria configuração interna, né? Tudo isso vai mostrando como a universidade vai se aperfeiçoando em busca do objetivo que é do ensino público de qualidade e gratuito, né? Porque também é uma universidade gratuita e por isso ela é inclusiva. Ela não é uma universidade para formar a elite a partir dos filhos da elite. De certa maneira, a universidade forma uma elite intelectual, mas ela tem um recorte democrático, porque desde de 87 a 88, ela também é uma universidade gratuita. Exatamente. Assis, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre a trajetória que você viu também do crescimento da cidade em função do crescimento da universidade. A gente estava falando como a UEM expandiu e como foi possível esse aperfeiçoamento, esse aprimoramento, mas o senhor que estava aqui, né, antes e falou até que começou letras ali antes da UEM propriamente existir, e depois se tornou docente, né, e esteve por tanto tempo envolvido, também viu, enquanto a universidade crescia e trazia novos cursos e novos alunos e ia se aprimorando no campo da pesquisa, no campo da extensão, a cidade também se desenvolveu e muito por conta da UEM, né? Pois sim, a UEM foi o marco. Olha aí, a partir dos anos 70, Maringá começou um embalo muito grande, depois ela teve um período assim de quase paralisação em consequência de umas grandes geadas que nós tivemos. Muita gente até desistiu, foi embora, mas a grande virada de Maringá foi a partir de 1970, e justamente com a UEM e com 3 estradas, aqui Maringá Campo Mourão, Maringá Paranavaí, Maringá Umarama. Essas 3 estradas foram asfaltadas mais ou menos juntas, quase que inauguradas juntas. Essas 3 estradas facilitaram a vinda da região toda para Maringá. Maringá começou a se tornar realmente um polo. Vinha todo mundo fazer compra em Maringá e a UEM atraiu a juventude para cá. E as famílias vieram para Maringá, eles tinham um sítio aí espalhado em volta de tudo, mas vieram morar em Maringá para poder, eles falaram, vou estudar meu filho, para pôr o filho na universidade. A UEM foi como um imã, atraindo a região toda para aqui. E a partir dali que Maringá deu aquele grande salto. Começaram a aparecer os edifícios altos, apareceram os bairros novos, a cidade de repente explodiu, deu aquele boom assim, justamente por causa dessas 3 estradas, e principalmente por causa da UEM, que foi o atrativo principal. Por que eu vou morar em Maringá? Por causa da UEM. E até hoje é assim para muita gente, até né? Hoje. Agora, hoje aqui, hoje aqui eu não sei nem quantas universidades tem em Maringá. Maringá deve, sei lá quantas. As instituições de ensino, né? E é realmente isso. A UEM abriu as portas para muitas instituições virem para cá. Aí e até hoje. Mas a UEM foi aquele. Brasil você já viu o carro de boi que tem um candeeiro na frente? Aí a UEM foi o candeeiro. Ela foi na frente puxou o progresso para aqui. E aí Maringá virou essa metrópole aí, como hoje tem 400 e tantos mil habitantes. 430. Quando na UEM. No tempo da UEM devia ter no máximo 100 mil, né? 120, 70. E falando em recenseamento, o recenseamento ele mede a população residente, mas existe uma estimativa que eles chamam de população flutuante. E a população flutuante de Maringá, a residente é 430, Maringá vai para 500 mil. Essa diferença é de estudantes. Hoje não somente da universidade, né? Porque nós temos outros centros de ensino, alguns já com estatuto de universidade, também de boa qualidade, só que a UEM, de certa maneira, ela é a âncora desse processo, né? Ela permitiu que houvesse essa expansão mesmo do ensino superior
posteriormente, e há também intercâmbio entre elas, né, que é muito fecundo para todo mundo, tanto para a universidade pública quanto para as faculdades privadas, né. E se você me permite, na história de Maringá, existe o seguinte dado: o primeiro hospital público de Maringá é o HU. Exatamente, eu ia entrar aí, porque ele estava falando sobre essa vinda, né, das pessoas de fora para cá, e Maringá ter se tornado um centro, e a implantação do curso de medicina, de odontologia, das áreas da saúde também, levaram à criação do hospital que hoje é referência aqui, né? O hospital ele começou esses cursos foram implantados ali por 88, quando era prefeito o médico Said Ferreira, e ele intercedeu mesmo para que a UEM expandisse a oferta de graduação nessas áreas de medicina e odontologia. E para fazer justiça, ele até criou um convênio para que o município subsidiasse algumas fases iniciais. Não é atribuição do município investir em ensino superior, mas porque por ser um médico, né, ele fez esse investimento. E em 88, Maringá tinha 40 anos de fundação e não tinha um hospital público. Como a consolidação vem depois, né, gradativamente, quase que aos 50 anos de Maringá, Maringá estava consolidando o seu primeiro hospital público, que era o HU, porque o hospital municipal ele foi inaugurado já depois do ano 2000. E hoje o hospital universitário ele já está bem amplo, tem uma longa história já de serviços prestados e de qualificação também. E eu acredito, talvez para as pessoas assim, que não têm uma interface acadêmica, seja a face mais pública da universidade. Por isso que é importante lembrar. Inclusive nessa fase aí da Covid, né, houve uma grande contribuição do HU. Exatamente. E aí a gente vê o quanto a pesquisa é importante e o quanto a extensão está presente também nessa questão do HU mesmo, né? Uhum. Com a Covid-19, quantas pesquisas foram desenvolvidas aqui, quantos equipamentos foram desenvolvidos que ajudaram a salvar vidas durante a pandemia por conta do investimento em pesquisa, por conta dessa preparação dos profissionais e dos futuros profissionais também, né? Sim, inclusive na formação dos profissionais da saúde, né? Porque eles têm já faz parte da formação deles, né? Mas esse contato com a saúde pública é muito pedagógico, né? Porque é o mundo real, não é o mundo seletivo da medicina privada. De quem pode pagar serviços de excelência. Então, você precisa oferecer serviços de excelência para quem não pode pagar. E somente um hospital público que tem essa condição, né? E a gente fala do HU, mas é interessante a gente ver como a UEM também investe em outras áreas que são muito importantes para a gente também. A gente estava falando das áreas de extensão, né? E a gente tem nos distritos, por exemplo, o Centro de Psicultura, a Fazenda Experimental, que ainda é muito importante. A gente sabe o quanto o agro representa para Maringá, então o quanto essas pesquisas também contam, né? A questão têxtil ali próximo ao Cianorte. Então, de valorizar realmente a questão cultural e a questão econômica e fazer ela se desenvolver por meio da educação continuamente, né? O senhor também viu isso de perto, né, Assis? Esses investimentos acontecerem e o quanto isso impulsionou não só Maringá, mas a região inteira, né? O Noroeste inteiro, né? Sem falar na parte urbana, assim, que ali onde está o UEM, era um cafezal, né? Hoje você vai lá, é uma outra cidade depois da Colombo. A Maringá acabava na Avenida Colombo. Por causa da UEM, ela foi, agora no sentido norte, é outra cidade. A última expansão de oferta de graduação da UEM aconteceu no final dos anos 90. E como é que aconteceu isso? Havia um movimento de repensar o desenvolvimento de Maringá com um projeto estratégico de média e de longa duração. E havia identificação da necessidade de formação de quadros nas áreas de tecnologia, principalmente de engenharias, né? Então, a reitora da época, a professora Neuza Altoé, em sintonia com o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, eles empreenderam as gestões junto ao governo estadual para fazer essa expansão. Então, a oferta de graduação em engenharias veio atender a demanda que as lideranças de Maringá identificaram como estratégicas ao desenvolvimento do município, né? Então, esse é mais um exemplo de integração entre a UEM
e a comunidade a partir de vocações e potencialidades que a comunidade identifica. Isso foi feito. Quando a UEM implanta uma graduação em Vaiporã, é porque o prefeito de lá tem uma visão do que precisa ser implantado. O mesmo em Umuarama, em Cianorte, né? Para que ela possa acolher as demandas da região e cumprir plenamente a sua vocação de ser uma universidade regional, né? E é importante frisar também essa característica da UEM de ser aberta, né? A gente tem a questão da gratuidade, sim. Os vestibulares são cada vez mais concorridos, porque todo mundo quer estudar na UEM, né? Então todo mundo fala, o vestibular da UEM é muito difícil, mas é porque é muito concorrido, muita gente quer entrar. Mas a gente tem também, então, a questão das cotas, né, que a UEM aderiu, a questão do PAS, né, do Programa de Avaliação Seriada, a gente tem a criação ali da UNAT, né, da Universidade Aberta e Terceira Idade, uma série de ações que as pessoas que estavam à frente, né, da universidade foram tomando para que realmente ela fosse cada vez mais aberta, cada vez mais realmente para todos, né? Essa é a vocação da universidade pública, né? O sistema educacional todo é público, só que ele comporta dois setores, o setor estatal e o setor privado. O setor privado ele tem que atender às diretrizes educacionais regidas pelo Estado, não pelo governo de plantão. Então você tem diretrizes, tem legislação a cumprir, mas ele tem uma característica. O setor privado ele não pode atender a todas as demandas que o setor público acolhe por uma questão de financiamento, né? Então, por ter subsídios públicos, por ser financiado com dinheiro público, a universidade ela tem que se abrir para que ela democratize as oportunidades da sociedade. E especialmente para pessoas de famílias de baixa renda, como é o meu caso, a única possibilidade é a educação. Talvez haja outras, né? Mas assim, a mais importante, a principal, a mais duradoura, a mais efetiva é por dentro da educação, para você ter um processo, eventualmente, de ascensão social e de realização de sonhos, né, de profissionais, de uma inserção diferenciada na sociedade, né. Para essas populações de baixa renda que estão excluídas, né, é o caminho principal, né. A gente colocou aqui também que a UEM está sempre no ranking ali das melhores universidades, né? Isso a gente falando de Estado, falando de Brasil e falando internacionalmente também. Para vocês que viveram e vivem a UEM tão de perto, o que se deve, a que se deve essa boa colocação sempre, estar sempre entre as melhores, e o que é preciso para continuar também, né? O senhor que estava ali desde o início e que viu esse surgimento ainda, né, com professores, como vocês colocaram, né, que tinham pouca formação, mas que davam o seu melhor e que foram galgando para melhorar sempre, e que hoje a gente tem ali todos doutores, né? Quase todos doutores. E sempre estando entre as melhores do Brasil, as mais... É ali que eu quero estudar, né? As mais desejadas entre os estudantes. Olha, a UEM nasceu com mania de grandeza, graças a Deus. Ela sempre quis ousar, assim, coisas que outras instituições não faziam por timidez. Os reitores e outras lideranças da UEM, ao longo de toda a história dela, sempre tiveram essa coragem de ousar, né? Mas não pode fazer, não temos dinheiro, mas vamos fazer assim mesmo. E com isso foi melhorando cada vez mais e hoje chegou onde nós está. E a gente tem já motivo de grande orgulho. Outro dia eu vi no jornal que um professor da UEM, o professor Ângelo Agostinho, foi declarado aí um dos melhores cientistas do mundo, né? Você ouviu essa notícia, né? E eu fiquei lembrando desse Ângelo Agostinho, há uns 30 e poucos anos atrás. Ele era praticamente um menino quando estava começando a carreira. Um dia ele chegou lá no departamento de letras, me procurou, me pediu para eu fazer uma revisão de um artigo dele. Ele escreveu um artigo sobre peixes, né? E pediu para eu escrever. Eu apanhei com aquilo, por aqueles nomes científicos de peixe. Eu não sabia mexer com aquilo. Mas eu vi aquele menino ali, eu falei, esse menino vai longe. E quando eu vi a notícia de que ele foi declarado um dos melhores do mundo, eu fiquei num orgulho tão grande que eu cheguei a chorar.
E assim é tantos outros. Mesmo aqui, nós estamos aqui com o Reginaldo. Eu me lembro quando ele começou a carreira dele. Ele também começou assim, escrevendo uns artigos lá, timidamente. Mas ele foi tão rápido o desenvolvimento dele que eu não sei nem explicar, né? Além de ser um cientista da história, ele tem um texto muito bom, ele escreve muito bem, né? Onde é que ele aprendeu a escrever tão bem, eu não sei. Um dom dele, né? Mas assim, como o Reginaldo e o Ângelo, há uma porção de gênios produzidos pela UEM. Eu acho até que a UEM devia procurar pesquisar, fazer uma galeria lá dos grandes ex-alunos dela, né? É um trabalho continuado, né? Porque você tem que sempre... A avaliação supõe a avaliação de onde você chegou, mas de onde você partiu e de que meios existiam naquele momento. Então, a tarefa dos pioneiros da universidade era consolidar o campus sede, era consolidar as graduações, obter o reconhecimento, que veio somente em 76. Então, eram outras tarefas, né? E garantir os financiamentos, né? E, à medida do possível, tornar o campus provisório um campus definitivo, edificações definitivas. Agora, por ocasião do calendário dos 50 anos da UEM, eu li muitos documentos e também conferi o acervo fotográfico, né? Por exemplo, no final da gestão do professor Neumar, ele inaugurou um conjunto de obras impressionantes. O RU, o auditório Ney Marques, os prédios lá da história, o G56, né? Ou seja, então você tem cada gestão de reitoria, ela foi dando passos adiante, ou na consolidação física ou na consolidação acadêmica. Nos anos 70, quando eu falo do Nupélia, o Nupélia começou em 83. Esses profissionais do Nupélia, eles estavam fazendo pós-graduação porque a UEM estava também implantando programas de capacitação docente. Nos anos 70, tudo era muito romântico. Por exemplo, o professor Bacarin, que era diretor da área de ciências biológicas, quando ele contratava um desses professores, como o Agostinho, e ele não tinha onde morar, ele ficava um tempo na casa ele hospedava as pessoas. Obrigava ele. Havia esse sentido de solidariedade, de criar as condições contra todas as adversidades, de avalizar a casa. O professor James, que era tesoureiro da universidade, ele era avalista da universidade em algumas circunstâncias. Então, uma fase de muito romantismo para criar as condições para decolar, né? E a partir dos anos 80, com o programa de capacitação docente, a universidade vai se modificando, aí você passa a discutir um regime de dedicação exclusiva. Porque os professores da universidade, eles eram professores de várias instituições. Então, quando você cria a dedicação exclusiva, você oferece uma condição para que ele também participe dos programas de pesquisa, né? E em vez de dar 60 aulas por semana em 3 instituições, então ele vai trabalhar somente na universidade, ele diminui a carga horária de sala de aula e a outra parte é para fazer pesquisa, para estudar. Então, você vai criando progressivamente essas condições. E nos anos 90, há um investimento na criação, além de enviar pessoas para estudar fora, a universidade cria seus programas de pós-graduação, mas ela só pode criar porque antes essas pessoas foram obter mestrado e doutorado. Então, é um trabalho continuado. Essas pessoas que têm essa qualificação já de pós-graduação, elas vão criar laboratórios de pesquisa e vão formar novas gerações. Estou falando nos anos 90, já são 30 anos, então é um trabalho continuado. Já há pessoas que foram formadas dentro desse processo e que foram integradas à universidade ou que expandiram a contribuição da UEM para outras instituições, né? Então, não é uma coisa que tenha acontecido de repente, né? É o que a gente chama na história de um processo. E eu atribuo méritos a todas as gestões da administração, mas atribuo mérito também, claro, a toda a comunidade, porque se o professor não quiser investir, não adianta ter recursos. Agora, se ele quiser se aperfeiçoar, ele luta contra a falta de recursos. E foi o que aconteceu, porque não vamos pensar aqui que a universidade ela é irrigada com dinheiro. Eu estudei os documentos, eu li os boletins que foram feitos pelas associações, pela reitoria. A UEM, quase que como sempre, quase como regra,
ela luta contra a falta de meios. Só que, como o professor Assis disse, nós vamos fazer. Se os meios de hoje são insuficientes, a gente vai construir as condições para realizar essa finalidade. E foi assim que a UEM foi se expandindo, com compromisso com a coisa pública, com sonhos acadêmicos e com muita coragem e, diria também, com capacidade de gestão da administração pública que se espalha pelos departamentos, pelos centros e pela administração central, que é uma administração que se subordina, e essa é uma característica importante, ao critério colegiado. O reitor não é um prefeito. O reitor ele administra com 3 parlamentos. As principais decisões da universidade, elas são compartilhadas. Isso permite que você chegue mais longe, eventualmente. Porque para você tomar uma decisão, você conversa com muita gente, você mobiliza essas pessoas naquela determinada direção, né? Então, as decisões rápidas, elas podem parecer ágeis, mas não significa que elas sejam duradouras, sustentáveis, né? A própria forma de gestão da universidade, eu acredito que estimula que haja uma pactuação sobre para onde a gente deve ir. E por isso a gente tem chegado longe. E isso que o senhor colocou agora, de o reitor não é um prefeito, né? Que há de se ouvir outras partes. Para se chegar a esse modelo também houve muita luta, né? Também houve muita discussão, também houve muito trabalhar para que se chegasse a esse modelo, né? E o senhor tem até algumas publicações a respeito disso, né? Das lutas dos docentes, das lutas dos movimentos estudantis da UEM, que sempre foram muito importantes também para que esse crescimento fosse possível, apesar de todas essas dificuldades, né? Porque o administrador, ele que é o responsável pela ação direta, ele que lida com fatos e não tem dinheiro, como é que eu vou fazer? E se ele percebe que a comunidade quer mais e está disposta a lutar por esse algo mais, ele se motiva também a transpor essas barreiras. Só que o limite do administrador, ele é claro, ele não pode descumprir a lei, ele não pode descumprir o orçamento. Só que quando você tem um envolvimento coletivo, você problematiza e busca soluções. E a própria forma de gestão da universidade, ele é filha do seu tempo. A UEM foi criada no auge do regime militar. Então ela não podia ser uma universidade democrática em 1970. Porque o país não era democrático. E havia uma legislação muito restritiva. Mas à medida que o país foi se redemocratizando, a universidade se democratizou também. Então, já desde o final dos anos 70, os grandes debates nacionais vicejaram na universidade e ela foi reformando a sua gestão interna para ser mais participativa, né? Neste ano agora, nós teremos eleições para reitor, ou para reitora, né? Que pode ser uma reitora também. E já é uma tradição que vem dos anos 80, né? Desde 82 nós temos um processo de participação da comunidade que foi formalizado em 86, com uma eleição já regulamentada por lei, eleição direta para reitor. Então são 36 anos, ou quase 40, se você considerar 82, né? Então a maior parte da história da universidade já também transcorre com essa ideia de uma gestão democrática e democratizada. A gente falou aqui um pouquinho sobre como a UEM cresceu e Maringá cresceu junto, e a região também, como a UEM acabou impulsionando a vinda de outras instituições de ensino que hoje abrigam ainda mais estudantes, né, e transformaram realmente Maringá em uma cidade universitária, com essa população flutuante tão gigantesca, né, que a gente tem aqui, que representa um percentual tão grande para nós. E aí eu queria saber de vocês, para a gente já ir caminhando ali para o encerramento, a relação universidade e comunidade. A gente deu uma pincelada sobre como isso acontece, com as pesquisas, com o serviço, com o HU, enfim. Mas todos os cursos da UEM, praticamente, né, eles têm uma relação próxima com a comunidade, ou então tentam desenvolver projetos que tragam a comunidade para perto, ou que sirvam a comunidade nos mais diferentes aspectos. Vocês têm algum projeto marcante ou algo que vocês viram aqui a UEM fez diferença para Maringá? Ou ainda faz, né? A UEM faz diferença para Maringá. Tem algum ponto que vocês viram nesse faz sentido? Sim, faz diferença, mas eu acho que até hoje não está num grau satisfatório a integração da UEM com a cidade. Aqui, a cidade ainda não conhece bem a UEM,
e talvez a UEM não conheça bem a cidade, né? E o Reginaldo pode falar melhor sobre isso, mas eu noto que sempre houve ali da Colombo para lá é uma coisa, da Colombo para cá é outra. É tanto que a UEM tem lá não sei quantos gênios lá dentro, e a cidade não conhece, porque não está havendo uma integração satisfatória, né? Eu já vivi os dois lados da relação, porque eu fiz parte da administração municipal entre 2001 e 2004 e convivi com a liderança empresarial, a liderança da sociedade civil, pelas funções que eu desempenhava na administração. E as pessoas reclamam, falam, vocês são muito fechados. Essa ideia de ir para lá e para cá da Colombo, né? Então, e ao mesmo tempo, dentro da universidade, há um sentimento de que a cidade não valoriza tanto a universidade quanto deveria. Aí as pessoas até falam, Londrina é diferente. Eu não sei se é diferente, né? Mas a grama do vizinho é sempre mais verde, como se diz, né? Então, o que falta aí? Eu percebo que a cidade quer estar mais integrada com a UEM e sei que a UEM quer estar mais integrada com a cidade. Falta construir as pontes. Eu poderia até citar várias ações de ambos os lados para que as distâncias diminuíssem. Esse não é um debate novo. Mas o fato é que subsiste esse sentimento que é recíproco, né? Nós gostaríamos de estar mais integrados e a cidade que cria mais integração. Algumas coisas a cidade tem que entender, por exemplo, alguns campos de pesquisa são ultra especializados, eles não têm uma aplicação imediata. Algumas áreas elas são mais adaptáveis a uma interface direta à questão da saúde, à questão ambiental, de planejamento urbano, algumas áreas tecnológicas, mas você não pode ter uma pesquisa completamente subordinada a uma demanda específica. Você pode se criar um convênio, mas faz parte da vida acadêmica a liberdade de cátedra. Eu posso falar porque eu estudo a cidade, né? Escrevi muitas coisas sobre a cidade. Mas tem um colega do meu departamento pode ser impelido a estudar a cidade, porque trabalha em Maringá. Alguns estudam temas de grande relevo acadêmico, mas que se referem a fenômenos distantes daqui, né? Então essa liberdade precisa ser reconhecida. Mas naquilo que permite interface, é possível ampliar as pontes, né, e o diálogo, e às vezes a comunicação, porque às vezes a UEM faz coisas que a cidade não sabe. E fica aquela ideia, né, do senso comum que nós somos privilegiados, temos um ótimo salário e trabalhamos pouco, né? Há uma insistência em algumas mídias, às vezes, de divulgar esse tipo de senso comum. Mas o ambiente é um ambiente de muito trabalho, a remuneração, ela na melhor das hipóteses adequadas, está bastante defasada, inclusive. Se você considerar a qualificação profissional com salário, não tem nada de anormal no salário dos professores universitários. A universidade cresce porque o nosso trabalho se sujeita a controle público. Nós temos que atingir metas. Para você estar numa pós-graduação, como é o meu caso, você tem que ter uma pontuação, você tem que escrever, tem que publicar, tem que orientar pesquisas, né? Então, é um cotidiano bastante exigente, ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar. Você só dá aula, como se dar aula fosse pouca coisa, né? Não, nós fazemos muitas coisas, além disso, entre aspas, só dar aula, né? Mas eu digo assim que a aula, para mim, é a melhor parte ainda, né? Que é o contato direto com o aluno. E essa é a interface permanente que a gente tem com a comunidade, né? Que ali... E ela é renovada, com várias gerações que, em 35 anos de magistério, imagina se você considerar que você tem 100 alunos por ano, ou 50, quantas pessoas você já formou, né? E esse número eu te dou agora, né? Foram mais de 77 mil alunos já formados pela Universidade Estadual de Maringá. Se vocês me permitem, vou agora enumerar um pouquinho, porque a gente fala, a UEM é tão distante da cidade. Eu estou com alguns dados aqui que mostram que não, que está tão pertinho, mas faz tão parte do nosso dia a dia que às vezes a gente não vê. Então, desses 77 mil alunos ali, a UEM sempre posicionada entre as melhores do Brasil, da América Latina,
70 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, uma das melhores instituições de ensino superior da América do Sul, 6ª melhor estadual do Brasil nos últimos rankings, o em referência em formação de pessoas com certeza, né, produção de conhecimento, prestação de serviços, como a gente colocou, e com esses detalhes importantíssimos, pública, gratuita, com qualidade e inclusiva, né? E essas parcerias que existem entre o sistema público-privado, os convênios com as universidades estrangeiras em países de todos os continentes que possibilitam essa troca e essa pesquisa mais ampla, essa troca de conhecimento que agrega tanto, né? E também prestação de serviços à população, né? Então a gente tem ali, nós já citamos o HU, mas tem também o Hospital Veterinário, o Complexo de Saúde todo, né, que além do HU também tem ali clínica odontológica, UPA, o LEPAC, né, que foi tão importante ali durante a pandemia também, farmácia e ensino, todos os serviços prestados de graça, né, atendimento à comunidade, e vários anfiteatros, os museus abertos, o MUD, né, o Museu Interdisciplinar também é super legal, a própria editora da UEM, que continua produzindo conhecimento, né, Instituto de Idiomas ali dentro, estação climatológica, tão importante para a gente também, complexo esportivo dentro da UEM. Então, assim, eu acho que cabe realmente uma conversa maior sempre, e mais ampla e mais próxima para trazer a UEM mais pertinho da cidade, e a cidade também querer estar mais perto da UEM, né? A UEM não é só acadêmica, não é só de quem está estudando lá, a UEM é da cidade, é para todos nós, né? E eu queria que vocês fizessem essas considerações finais me contando qual é a melhor lembrança que vocês têm da UEM e qual que é a maior esperança que vocês têm para a UEM. Posso começar contigo, Assis? Eu tenho a lembrança que marca mais é aquela do começo, né? A primeira vez que eu fui lá no campus da UEM e que eu atolei o carro na entrada, né? Eu acho aquilo, mas eu tenho muito orgulho da UEM, porque eu sou fruto da UEM, né? Eu fui lá estudante e fui depois professor. E a fase mais importante da minha vida foi passada ali na UEM. Toda vez que eu vejo no jornal uma notícia contando uma coisa nova da UEM, eu fico emocionado igual criança, assim, né? Não sei, a UEM toda faz parte da minha emoção. Não tem como selecionar um momento só, né? Mas a primeira lembrança ficou ali, então, né? Do carro atolado, não tem como esquecer. Reginaldo, e você? Qual que é a sua melhor lembrança da UEM? O que você deseja para a universidade? Eu tenho uma lembrança muito positiva de muitas coisas, mas eu vou